Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção da apostila Aprender Sempre, volume 3, de língua portuguesa, do 6º ano do ensino fundamental. Então, vocês dessa forma vão poder preencher, atualizar, corrigir a apostila de vocês também, tá? Começando então pela aula 1, conhecendo o texto. Objetivos dessa aula: identificar a ideia central do gênero textual relato pessoal, demonstrando compreensão global do texto. Reconhecer no gênero textual apresentado construções de sentido explícitas e implícitas. Estudante, leia os textos com atenção e responda às atividades. Caso tenha dúvidas, solicite o auxílio do professor no momento oportuno. Então, vamos lá, né? Então, vocês têm o texto infância. Leia o texto com atenção. Infância. Nas manhãs de domingo, acordava e ficava na cama enrolando para levantar. Mas quando sentia aquele cheirinho de cookies vindo da cozinha, não tinha dúvida. Pulava da cama com a boca salivando, de vontade de comer aquela delícia que minha mãe preparava. Quando chegava à cozinha, minha mãe olhava-me com um largo sorriso no rosto e dizia: Acordou cedo por quê? Esse cheirinho tá tão bom assim? Volte a dormir, filho. Respondia meio sonolento, mas com uma vontade de comer aquela delícia. Só mesmo essa gostosura para me fazer pular da cama tão cedo no domingo. Quero comer só um. Ela sorria, pois sabia que eu comeria uns 10 cookies e voltaria para a cama, porque era domingo e eu podia ficar até mais tarde deitado, dormindo, sonhando. Então, antes que deitasse na cama novamente, escutava minha mãe falando: Pedro, antes de pegar no sono das 8, escova os dentes, dizia rindo. Mãe, esse gostinho na boca ajuda a sonhar, respondia. Adorava as manhãs de domingo com aquele cheirinho irresistível que me fazia pular da cama tão cedo. Ah, esse cookie! Cheiroso no ar, crocante por fora, macio por dentro e às vezes bem recheado de gostosuras, tipo brigadeiro ou creme de avelã. Continuo gostando de cookies, pois deixam-me sempre com saudade da minha infância querida, recheada de delícias maternas. Ontem foi domingo. Após a leitura e análise do texto, responda às questões a seguir. Qual é o tema do texto infância? Então, é tranquila, né, pessoal? Olha só. O tema do texto é a saudade da infância. Inclusive, é possível verificar o tema a partir da forma como o narrador relata elementos da infância que são significativos para ele até hoje. Então, conferindo. Qual é o tema do texto infância? O tema do texto é a saudade da infância. É possível verificar o tema a partir da forma como o narrador relata elementos da infância que são significativos para ele até hoje, o que pode ser exemplificado por meio da fala dele na penúltima linha do texto, quando ele diz no finalzinho: continuo gostando de cookies.
pois deixam-me sempre com saudade da minha infância querida, recheada de delícias maternas. Ontem foi domingo. Muito bem. Letra B. Qual é a informação implícita neste trecho do texto? Até esquecia que no domingo a gente podia ficar até mais tarde na cama. Informação implícita é aquela informação que fica subentendida, escondidinha no texto e que você consegue percebê-la, identificá-la a partir de algumas pistas, né? Essa é a implícita. Informação explícita é aquela que está bem na cara, está bem fácil de identificar, está escrita no texto com todas as letras, tá? Então vamos lá, olha, até esquecia que no domingo a gente podia ficar até mais tarde na cama. A informação implícita nessa passagem do texto é de que, durante a semana, o narrador costumava acordar muito cedo, porque você vê que ele até se esquecia que no domingo podia ficar até mais tarde na cama, né? Então, essa valorização de poder ficar até mais tarde na cama no domingo, tá? Muito bem. Letra C. No diálogo com a mãe, é possível identificar que havia entre as personagens um relacionamento familiar de afeto. Retire do texto um fragmento, quer dizer, um pedacinho, um trechinho, que justifique essa afirmação. Então, como nós vamos retirar do texto, nós vamos colocar entre aspas, porque vai ser copiado literalmente do texto, né? Então, tem aquela parte, olha, quando chegava à cozinha, minha mãe olhava-me com um largo sorriso no rosto. Então, isso indica essa afetividade, esse carinho, essa recepção alegre que a mãe dele fazia para ele. Letra D. Observando a frase, quando sentia aquele cheirinho de cookies, qual o sentido que podemos atribuir aos termos grifados, né? Aquele cheirinho. Então, nós podemos inferir que a expressão remete ao olfato, cheirinho, olfato, despertando a vontade ou o desejo de comer cookies. Letra E. O texto infância é narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, vejam bem, o texto é narrado em primeira pessoa, que é quando o próprio personagem conta o que está acontecendo com ele. Conforme nós podemos observar, por exemplo, nessa parte do texto. Adorava as manhãs de domingo com aquele cheirinho irresistível que me fazia pular da cama tão cedo. É como se estivesse escrito: eu adorava as manhãs de domingo, né? Com aquele cheirinho que me fazia pular da cama tão cedo. Então, ele está contando
O que está acontecendo é narrador e também é personagem. Exercício 3. A palavra destacada no trecho a seguir nos permite fazer inferências, né? Quais são essas inferências? Então, lembrando que fazer inferências é você tirar conclusões a partir das pistas, né, que estão no texto, deduzir algumas coisas a partir das pistas, né, dos dados que estão disponíveis no texto, tá? Então, aqui é o seguinte, nós podemos inferir que a repetição da vogal E na palavra bem recheado, né? Esse bem aí com essa repetição da vogal E remete à ideia de que os cookies eram bastante recheados, que eles estavam assim muito recheados, tá? Continuando, aula 2, conversando entre textos. Objetivos da aula: identificar os aspectos estruturais relativos aos gêneros textuais relato pessoal e poema, estabelecer relações entre os dois gêneros textuais apresentados, ou seja, entre relato pessoal e poema. Releia o texto 1, Infância, trabalhado na aula 1, que é o texto, né, que fala daquela saudade da infância, daquela lembrança afetiva gostosa da infância que o personagem tinha, lembrando dos cookies, do cheirinho dos cookies que sua mãe fazia para ele aos domingos, tá? Então vocês podem voltar lá e reler com calma. E em seguida vocês vão fazer a leitura do poema, o texto 2, chamado Meus 8 Anos, que é um poema muito lindo também, muito lindo por sinal. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria. Naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era, nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã.
um texto de Casimiro de Abreu, né, chamado Meus 8 Anos, disponível então no site Domínio Público. Agora é hora de entender o texto. Vamos às perguntas. Após a leitura dos textos Meus 8 Anos e Infância, né? Meus 8 Anos é o texto 2, Infância é o texto estudado na aula 1, é possível perceber semelhanças entre eles? Justifique sua resposta. Sim, afinal de contas, né? Os dois textos abordam o mesmo tema, que é o quê? A saudade da infância. Muito bem. Letra B. Os textos lidos nas duas aulas apresentam a mesma estrutura textual? Por quê? Então, certamente vocês já observaram que os textos não apresentam a mesma estrutura textual. O primeiro está escrito em prosa, utilizando parágrafos e conta uma história. O segundo está escrito em versos, apresenta estrofes e musicalidade, que são características do poema. Elabore uma lista apontando as características e diferenças entre os dois textos lidos. Então vamos lá.
Então, vamos lá. O primeiro texto é uma narrativa em primeira pessoa do singular, um relato pessoal, cujo tema é a saudade da infância, apresentando tempo, espaço, personagens, enredo e está escrito em prosa. O poema Meus 8 Anos é estruturado em versos, com estrofes e rima. Estrofes são os agrupamentos dos versos. Verso é cada linha do poema. Rima é a combinação de sons, né, no final das palavras, no final dos versos, geralmente no final dos versos. E tem como tema a saudade da infância. Além disso, tem eu lírico. Eu lírico é a voz que fala através do poema, né, que fala pelo poema. No texto narrativo, nós temos o narrador. E em poemas nós temos eu lírico. Letra D. Vimos que um tema ou assunto pode ser abordado em forma de poema ou até mesmo em forma de relato pessoal. Que tal expressarmos o tema infância em uma linguagem não verbal? Faça um desenho ou pintura ou até mesmo um painel com recortes de jornal e revistas sobre a temática em questão. Em seguida, exponha para sua turma sua produção. Essa atividade é bem legal para vocês fazerem, tá? Com seus professores ou na sua casa, que é o seguinte, vocês fazerem um desenho, né? Conforme a sugestão aqui, uma pintura, ou até mesmo recortes a respeito do poema aí sobre o tema infância. Então, você usaria a linguagem não verbal, né? Que é através de desenhos, por exemplo. E a linguagem verbal é o texto escrito, tá bom? Letra I. Você conhece outro poema com essa temática, ou seja, falando da saudade da infância? Que tal fazer uma pesquisa de outros poemas com esse tema na internet? Depois montar uma lista e em seguida escolher um para recitar para a turma. Isso é legal também. O mesmo, né? Depende de como vai ser a sua aula, de como seu professor vai organizar isso. Mesmo que vocês não consigam ler para a turma, é interessante vocês pesquisarem outros poemas com a mesma temática, certo? Aula 3. Quem recita poemas, seus males espanta. Faz uma referência àquele ditado popular, né? Quem canta, seus males espanta. Objetivos dessa aula: identificar a ideia principal, a ideia central nos textos lidos. Reconhecer recursos de efeito de sentido no gênero textual poema. Recitar poemas, observando as particularidades quanto à apropriação da expressão oral, gestos, entonação, dicção. Releia com atenção o poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, apresentado na aula 2, e, em seguida, leia o poema A Boneca, de Olavo Bilac. Então, texto 3, A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam. Por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha. É minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem largava a boneca. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada à carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Olavo Bilac, Poesias Infantis, tá? Então, o estudante, após a leitura, deve escolher um dos textos analisados e o apresentar em voz alta, assim que o professor permitir. Lembre-se de que quem recita poemas, seus males espanta. Quem canta, seus males espanta. Então, vamos lá. É interessante observar também, gente, que quando vocês vão ler em voz alta, né, para classe, ou enfim, para alguma outra atividade, quando vocês vão declamar um poema, então o que é legal? Você estar com a coluna reta, com a coluna ereta, para o seu aparelho fonador, para a sua voz se projetar bem, tá?
E aí depende do ambiente, né, da sonoridade do ambiente, mas geralmente o que que é? Por exemplo, se for na sala de aula, o que que nós recomendamos? Que não precisa ler nem tão alto, mas também não pode ler tão baixinho, para que a voz se espalhe e os colegas possam ouvir, né? E você vai lendo com a entonação. Quando é poema, tem esse ritmo, né? Então, essa musicalidade. Então, você pode treinar, inclusive, a leitura. Você pode treinar em voz alta na sua casa, você pode treinar em voz alta na frente do espelho, que é super legal isso também, de treinar a leitura na frente do espelho. E quando chega na classe, você não fica tímido, fica tranquilo para fazer sua leitura. Então, tem essa entonação, que é essa projeção da voz, né? E essa sonoridade toda aí, essa musicalidade toda que envolve os poemas. Por exemplo, olha, deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada à carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, eu creio que vocês perceberam aí a entonação, o ritmo de leitura e tudo mais, né? Número 2. Agora responda as questões a seguir. O que levou as meninas a se desentenderem? O motivo do desentendimento foi em virtude das meninas não quererem dividir o brinquedo, a boneca. As duas meninas queriam, ao mesmo tempo, brincar com ela. Muito bem, continuando. Opa. Letra B. Qual foi o resultado dessa disputa? Né, vocês já perceberam que não deu muito certo. Essa disputa resultou na destruição da boneca, isto é, na perda do brinquedo, pois rasgou-se ao meio. Sua roupa foi estraçalhada e sua carinha amarrotada. Qual seria a melhor solução para esse conflito, gente? Vocês acham que elas precisavam ter rasgado a boneca, né? Então vamos pensar.
Então, certamente vocês já observaram, né, que a melhor solução para esse impasse seria a partilha, dividir o brinquedo. Isto é, uma menina brincaria primeiro e a outra menina brincaria depois. E assim elas não perderiam a boneca, né? E agora, vou deixar uma reflexão para vocês, hein? E vocês, costumam dividir os brinquedos ou ficam ridicando, hein? Os brinquedos de vocês? Vocês conseguem fazer a partilha e brincar numa boa com os colegas, sem fazer o brinquedo sofrer tanto como as meninas fizeram com a boneca? Deixa a pergunta no ar. Ou ainda, vocês podem comentar aqui no meu vídeo, né? Fazer o comentário de como é que vocês fazem a partilha dos brinquedos, como é que vocês brincam entre vocês. Escrevam para mim nos comentários, eu vou gostar muito de saber se vocês conseguem brincar de forma tranquila, se vocês conseguem dividir os brinquedos, se vocês têm irmãos para brincar, se têm primos para brincar, ou se são filhos únicos e muitas vezes brincam sozinhos e aí não tem com quem dividir os brinquedos. Como é que é isso? Conta pra mim, gente. Eu gostaria muito mesmo de saber e vou ler com carinho cada comentário de vocês. Letra D. O comportamento das meninas gerou um resultado muito ruim. Que ensinamento pode ser apreendido a partir do desfecho da história? Apreendido quer dizer você aprender mesmo, ficar sabendo bastante sobre isso, né? Então, que ensinamento nós podemos tirar a partir do desfecho, do final da história? Essa resposta, essa letra D, é uma resposta pessoal, né? Agora, certamente vocês devem ter percebido que certos comportamentos e certas atitudes podem resultar em, né, afinal de contas, em coisas não são satisfatórias, podem gerar resultados não satisfatórios, podem gerar resultados nada bons. Então, nas disputas, o que acontece, né? O prejuízo pode ser para os dois lados. Dessa forma, conversar e estabelecer acordos, fazer combinados, evita problemas maiores, evita perdas maiores, tá? Três. Após a leitura e análise dos dois poemas, podemos afirmar que eles abordam a mesma temática? Justifique a sua resposta.
Então, vejam bem, os dois poemas falam de questões relacionadas à infância. No entanto, as abordagens são diferentes. O primeiro destaca as boas memórias da infância, o que traz saudades. Já o segundo ressalta atitudes comportamentais das duas meninas que, ao invés de dividirem, compartilharem um brinquedo, optam pela disputa pela boneca, levando à destruição do brinquedo, né? Para declamar um poema, o que é preciso? Então, essa daqui eu já tinha adiantado ali para vocês anteriormente, né? De toda forma, eu vou deixar marcado aqui que é preciso que o leitor se atente à dicção quando vai declamar um poema, né? Dicção é então a sua fala, né? Pondere o tom de voz, os gestos, a expressão de sentimentos, né? Então, essa projeção da sua voz, né? Essa projeção que ele dá para os sentimentos, o ritmo, a entonação, né? Olha, então tudo isso, o uso de pausas, né? Aquelas respirações, aquelas pausas, então tudo isso envolve o momento da declamação de um poema, tá? E fica a dica para vocês treinarem, inclusive treinarem em frente ao espelho, tanto a leitura de poemas quanto de outros textos, ou mesmo para falar em público, vocês podem treinar na frente do espelho que vai dar muito certo. Façam essa experiência e contem para mim também. Escrevam para mim nos comentários como é que está essa parte da oralidade de vocês, da expressão oral, da leitura de textos, de poemas, se vocês gostam de ler na classe, gostam de ler para os colegas, para os professores, ou se vocês ficam um pouco tímidos, retraídos, podem me contar, tá bom? Letra B. Todos os poemas falam só de amor? Então, gente, certamente vocês já perceberam que os poemas, assim como outros textos, né, possuem sim propósitos comunicativos, no entanto, abordam temas variados, temas diferenciados, tá bom? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo e nas próximas correções. Até mais, tudo de bom, pessoal!